No dia 23 de setembro de 2012, era para ser mais um dia comum na vida dos irmãos Chloe e Gage, na casa de seus avós. Porém, nessa noite, um incidente aconteceu e os irmãos simplesmente sumiram, em um caso que é bastante intrigante e misterioso. Chloe Rihanna Leverett nasceu em 23 de junho de 2003. As únicas poucas coisas que sabemos sobre ela é que ela tinha cabelos e olhos castanhos. Já seu irmão, Christopher Gage Daniel, filho de Christopher Daniel, nasceu em 29 de junho de 2005. É mencionado que Gage precisava de atenção médica, porém, para o que ou o porquê especificamente, isso não é relatado. Assim como é dito, que ele é uma criança que precisa de necessidades especiais. Mas quais necessidades são essas, nós também não sabemos. Ambos eram filhos de Cheryl Daniel, porém somente Gage era filha de Christopher. A única coisa que sabemos sobre o pai de Chloe é que ele faleceu. Não sabemos o porquê exatamente, além de que isso é dito de uma forma bem breve, mas o Departamento de Serviços Infantis do Tennessee investigou tanto Cheryl quanto Christopher. E o motivo disso é desconhecido. Na época em que tudo aconteceu, Chloe e Gage moravam com os avós, o Leon McLaren, ou Bubba, como era seu apelido, e Molly McLaren. Não há um motivo certo do porquê isso aconteceu, mas, segundo a família, eles, entre aspas, precisavam de um lar e os avós foram muito generosos e adoravam sua família. Eles moravam na área rural de Onionville, no bairro Kingman Road, no quarteirão número 700. Também, na época em que tudo aconteceu, Chloe estava com 9 anos de idade, enquanto Gage estava com 7. É então que chegamos no dia 23 de setembro de 2012. Por volta das 21 ou 21h30, bombeiros e a polícia responderam aos chamados de que um incêndio estava acontecendo na área rural de Onionville, especificamente em Kingman Road. Uma vez que eles conseguiram localizar, controlar e apagar as chamas, eles descobriram que aquela era a casa de Molly e Leon McLaren. O fogo havia destruído totalmente a propriedade deles, do teto aos pisos do chão. Nesse momento, eles já não tinham certeza se o incêndio havia começado de forma acidental ou não. Depois de algum tempo investigando os restantes da casa, 2 corpos carbonizados foram encontrados na manhã da segunda-feira e logo em seguida foram enviados ao escritório do legista de Nashville para tanto autópsia, tanto para identificação. Também foi encontrado os restantes queimados de um cachorro, de uma calopsita e de um dente. Inicialmente, eles não encontraram os corpos de Chloe e Gage, porém, acreditavam que em algum momento eles seriam encontrados. Após fazerem buscas e investigações por mais de 5 dias seguidos, diversos especialistas na área de incêndios, como antropólogos forenses vindos da Tennessee State University e University of Tennessee, juntamente com cães de cadáveres, verificaram a cena, porém não conseguiram ter certeza se Chloe e Gage estavam na casa no momento em que o incêndio aconteceu. No fim, concluíram que eles não estavam, já que eles não foram encontrados nos escombros da casa. Áreas ao redor e também no lugar onde ficava a casa também foram verificados por câmeras infravermelhas e helicópteros. Quando perguntaram aos vizinhos, a última vez que eles haviam visto os irmãos foi por volta das 18h30. Os pais dos irmãos também foram questionados e eles logo foram descartados como pessoas de interesse no caso. Então, era plausível de que elas talvez estivessem na casa quando tudo aconteceu. Veio a conhecimento dos investigadores de que Molly tinha tanques de oxigênio em sua casa, tomava morfina e acendia cigarros enquanto estava em sua cama. Além disso, na casa havia alguns aquecedores, além de que eles eram muito acumuladores, tanto que era até difícil andar pela casa pelo tanto de coisa que eles tinham. Investigaram tudo o que pôde ser investigado, porém isso não os levou ao paradeiro de Chloe e Gage. É então que no dia 28 de setembro, o alerta Amber é emitido pelo gabinete do xerife do condado de Bedford para Chloe e Gage. De uma forma resumida, o alerta Amber é um alerta que é acionado quando alguma criança ou está desaparecida ou foi raptada. Esse alerta é recebido como uma mensagem. Que é distribuído para a população via rádio, internet, televisão e mensagens de texto recebidas no celular. Isso para ficar em alerta caso vissem aquela criança. Ou, pelo menos eu creio que tenham sido eles que tenham feito isso, o National Center for Missing e Exploited Children fizeram imagens de progressão de imagem de Chloe, de como ela seria se tivesse com 17 anos, e Gage, de como ele seria se tivesse 15 anos. Molly e Leon McLaren tinham cerca de
30 tanques de propano, que é um tipo de gás utilizado como combustível para, por exemplo, churrasqueiras e motores. Seria plausível de que, talvez, tivesse sido esses tanques que tivessem começado o incêndio. Porém, há dois motivos do porquê não é. O primeiro é que explosões por tanques de propano, por mais que seja algo que pode acontecer, acontece somente sobre circunstâncias específicas. Uma delas é de deixar o tanque aberto, isso sem querer, e que geraria uma explosão caso o gás se encontrasse com altas temperaturas. O segundo é que quando os bombeiros chegaram nessa área da casa, eles não encontraram nada que mostrasse que algum dos tanques ou estivesse aberto ou tivesse sido rompido. Além de que não haviam sinais de que uma explosão causada pelo propano tivesse sido a origem do incêndio. Até os dias atuais, não há conclusão do que iniciou o incêndio na casa dos McLaren. A mãe dos irmãos acredita e sente que seus filhos ainda estão vivos. Ela também acredita que alguém, na noite do dia 23 de setembro, matou os pais dela e depois levou Chloe e Gage embora. Um ano após o desaparecimento deles, uma pessoa relatou que acredita ter visto Chloe em um restaurante. Essa testemunha tirou uma foto e quando Cheryl viu, ela acreditou muito que era sua filha. Uma investigação acerca disso aconteceu, porém não conseguiram localizar essa criança. Para esse caso, eu tenho duas teorias. A primeira é que, no caso do Barco Investor, que é um outro caso em que um incêndio aconteceu, a criança mais nova, no caso é o John Thirsty, acho que ele tinha menos de 3 anos, o incêndio do barco foi tão intenso e tão forte que, quando os investigadores chegaram nos escombros, o corpo dele simplesmente não foi encontrado pelo fato de que ele era muito pequeno e o fogo era muito forte, então o fogo acabou consumindo o corpo dele. É provável que isso pode ter acontecido na casa dos McLaren? É. Mas o que acaba destruindo essa teoria, vamos dizer assim, é o fato do dente que foi encontrado nos restantes da casa. Se o fogo foi tão forte a ponto de conseguir destruir ossos humanos, praticamente, por que não destruiria um dente? Além dessa, tem a teoria que já mencionei brevemente, que é a teoria de que alguém matou os avós e depois sequestrou a Chloe e o Gage. E depois acabou incendiando a casa. Quem é essa pessoa e por que teria feito isso? Não tem uma resposta certa. E enquanto eu pesquisava sobre esse caso, que não tem tantas informações sobre as pessoas envolvidas, o que não é um problema, eu achei esse caso bem interessante. Acho que é um dos poucos na forma de como as vítimas desapareceram. Tem alguns casos que eu até tento pensar que poderia ter acontecido com tal pessoa, mas em outros em que isso é um pouco mais difícil, esses são raros, que são tão misteriosos, mas tão misteriosos, que nem isso eu consigo pensar ou teorizar. Além das duas teorias que eu mencionei, eu particularmente não consegui muito além para pensar no que poderia ter acontecido com os dois. E se considerarmos as teorias, meio que ambas fazem sentido, bem pelo menos para mim elas fazem. E o que aconteceu com Chloe Leverett e Gage Daniel após o incêndio que aconteceu na casa dos avós deles, que também é algo que não se sabe como começou, permanece um mistério até os dias de hoje. Se você gostou deste conteúdo, por favor, considere deixar um like, comentar o que achou e se tem alguma teoria, e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.